Olá, tudo bem com você? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e o seu lar, tá? Hoje cumpriremos o prometido a respeito do assunto signos e sua relevância no nosso dia a dia. Então precisamos ser muito rápidos, porque é um assunto, se formos esmiuçar todas as informações a respeito desse assunto, possivelmente ficaremos aqui cerca de horas e traremos informações e mais informações a respeito. Antes de mais nada, eu quero dizer a vocês que uma das pessoas que acompanhou o nosso vídeo, a Vitória, ela nos fez um comentário sobre um símbolo que foi visto no nosso perfil, né? No caso, o símbolo de Ares. Então, ela questionou, né? Porque as pessoas atualmente elas carregam muito o que foi dito por alguém, sem qualquer pesquisa, sem qualquer conhecimento de causa, né? Não dominam tão bem a determinada ciência. Então a pessoa, como no caso da astrologia, né? Aí a pessoa faz o quê? Escuta de um líder que isso é coisa do demônio, é o diabo, não sei o quê, não é de Deus, então é do diabo. Então isso é uma cultura completamente pobre, certo? Essa questão de você dizer que aquilo que não é de Deus, só porque não é de Deus, assim, tipo, não tá dentro da igreja, ou você não vê o pastor, o seu líder falar. Então qualquer coisa que ele não diz é do diabo. Então isso precisa ser analisado por líderes e por todos aqueles que acreditam no mundo extrafísico, no mundo fora da matéria. Isso precisa ser considerado. Então vamos seguir logo com o assunto, por favor. Vamos lá, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra em Gênesis capítulo 1, 16. Fez Deus os dois grandes luminares, um luminar maior para governar o dia e um luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Claro que todos os versículos que constam nas Sagradas Escrituras, eles são resumidos, coisa que eu não costumo ser, né? Mas consideremos que Deus, em sua infinita, incalculável soberania, saber e poder, Ele criou todas essas coisas que conhecemos hoje: mar, árvore, pássaros. Você vê que tudo é um ciclo, né? Tudo segue um ciclo e tudo tem a sua função. Então a lua, quem pesca então sabe muito bem disso, que a lua influencia muito no resultado ou em um dia apropriado para pescar. Então veja como os astros que Deus criou, eles têm influência não só no mundo físico, como no mundo também extrafísico. E onde é que nós queremos chegar com isso aqui? E antes de prosseguir, eu preciso deixar claro para você o seguinte: 10 mandamentos, o que é que diz lá? Não coloque nada acima de mim. Deus quer exclusividade. Não há e não pode se adorar o seu Deus acima de tudo, de todas as coisas. Ele tem que estar sempre acima de todas as coisas. Esta ciência é verdadeira? É uma ciência válida. É uma ciência interessante e importante para o autoconhecimento até do indivíduo. Isso é inegável. Busca aí em sua casa aí, vê qual que é o dia que você nasceu, qual que deve ser o seu signo, e procura saber se não tem muita semelhança, e veja as pessoas que nasceram aí do seu vínculo social, as pessoas que nasceram nos respectivos meses, qual a influência que a personalidade dele tem ou dela sobre o dia em que nasceu. Então você verá que há muita similaridade. Jefferson, mas não é 100%, então se não é 100%, não é de Deus.
Quem está falando aqui isso é 100%. Nada que vem do homem é 100%. O que nós temos que entender é o conjunto, ou o que influencia. Só o fato de você já se conhecer já é importante. Então, mais outro adendo. Eu tenho que falar para vocês o seguinte: eu não estou aqui defendendo o culto, a admiração, ou dizendo que eu e você devemos todo dia agora ler mapa astral ou previsão do signo. Não estou dizendo isso. Eu estou lhe dizendo que isto é meramente um objeto de autoconhecimento, porque a influência existe, e muito, do momento que você nasceu, sobre a sua personalidade, tá? Isso é fato. Pode pesquisar aí essa questão de exceções à regra. Não. O que é que gera a exceção? Eu conheci alguém que era de um signo que a pessoa é um tanto ela é autoritária, mas a pessoa é humilde. Então veja o quanto há uma diferença aí nessa questão de exceções. O que acontece? É só o signo que representa a sua personalidade? Não. O que você aprende, o que você estuda, o meio que você está inserido. Então, o que é uma personalidade? Como que uma personalidade se forma? O período em que ela nasceu, o nome que ela carrega. Pesquisa aí sobre o nome. A exemplo das escrituras, nós temos o maior deles, e não vou me prolongar. Vamos começar pelo mais simples, né? Jacó. Jacó tinha um nome que significa enganador. Deus foi lá e colocou o quê? Israel, para que o nome dele trouxesse uma nova realidade, né? Porque o nome influencia muito sobre o comportamento e resultados de um indivíduo. Isso é uma ciência extraordinária. E é muito antiga essa ciência, muitíssimo antiga. Está registrada em Bíblia, e muitos povos aí a respeitam com muito cuidado. Então, assim, além do nome, né, para não perdermos aqui o raciocínio, a personalidade ela é composta pela influência do tempo que você nasceu, e você também tem a criação que você recebe dos seus pais, né, os costumes, os hábitos das pessoas que você convive, e o que você estuda, absorve de conhecimento no seu dia a dia. Então, educação e meio que você está inserido, seu nome e o período em que você nasceu. Esses três elementos aí influenciam muito em quem você é. Você soma aí os três do que você abraçou para si, de conhecimento, de ensinamento dos seus pais, vê o seu nome e o período que você nasceu, você vai começar a ver o quanto que você está ligado a esses fatores. Então, explicado o porquê que o Jefferson considera o período de nascimento, se o nome certo, ou se na ciência divina, se no entendimento de Deus é Áries, é Libra, é Câncer, isso aí não interessa. A questão é o mês que você nasceu, o período que você nasceu. Porque Deus estabeleceu todas as ciências. Ele estabeleceu todo o universo. E ele também estabeleceu esse ciclo, essa ligação energética que nós temos com tudo que está à nossa volta. Já parou para pensar naquele dia que você está assim, ficar pensando numa coisa, aquilo chegou para você? Você já parou para pensar sobre aquele momento em que você disse, eu não vou para tal lugar, e depois ficou sabendo que aconteceu alguma coisa e você foi para um lugar diferente? Certo? Então veja como nós estamos ligados uns aos outros, essa rede metafísica, né? Eu vou chamar assim. O que essa rede representa para o nosso dia a dia, e muitas vezes nós não compreendemos. Então, fechado aí, já deu para entender o porquê que esse símbolo está no meu perfil, e a importância que ele tem. Você fica, Jefferson, todo dia ali seguindo o seu mapa e tudo mais, as previsões. Isso é relativo. Às vezes a previsão fala de você, você vai encontrar alguém. Se você não está procurando ninguém, vai encontrar? Não vai. Você vai fechar um contrato importantíssimo. E se eu não lido com contratos? Entendeu?
Então, eu não estou falando aqui para você seguir mapa astral, para você seguir previsão de signo. Eu não estou lhe dizendo aqui que a astrologia tem que passar a ser a sua vida. Estou lhe dizendo que há uma ciência que Deus estabeleceu, e não só essa, como muitas outras. Que o homem, assim como ele fez com a matemática, como ele fez com a física, como ele fez com a química, como ele fez com as letras, como ele fez com todas as outras, ele dominou. E isso foi estabelecido por Deus na criação. Domine. Eu estou lhe dando a terra, estou lhe dando tudo que há nela. Então dê nomes, classifique e domine, governe. Então assim Deus também fez com a lua e com o sol. Vocês têm o seu governo, têm uma parte do governo. As folhas, as árvores, vocês também têm sua parte do governo. E o mar também, o vento também. Todos esses elementos e seres obedecem ao único e criador de todas as coisas. Então, para não nos alongarmos, eu acredito que já estamos esclarecendo qual o nosso ponto de vista. Então, não deixe de ser sábio. Abra a sua mente, abra o seu entendimento. Jesus falou assim: conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta. Então não se aprisione a dogmas, a conhecimentos que o homem impõe aos seus seguidores para os dominar, para os afligir, para os aprisionar. Você vive ali aprisionado, vive amarrado a entendimentos e acha que tudo é monstro à sua volta, tudo é diabo, tudo é demônio, não fala com ninguém. Se vai apertar a mão de uma pessoa que você conhece que é cartomante, você não quer apertar porque acha que a pessoa está com coisa ruim, não quer apertar na mão de alguém que lida com outros tipos de entidades, outras coisas lá, porque não, está com coisa ruim e tudo mais. Acredite em Deus e seja filho dele de fato, né? E tudo veio dele, tudo ele criou. Então você não precisa viver no mundo igual algumas pessoas gostam de usar essa expressão, um bicho do mato se escondendo de tudo, porque acha que o resto do mundo não presta e só você tem a luz. Se você se acredita que você é luz, a luz ela tem que aparecer para clarear o que está escuro. Mas se você acha que a luz está com um comportamento desse, você não vai estar clareando nada. Você vai estar levando lamento, você está levando treva, meu amigo. Entendeu? Está levando a escuridão. Então a pessoa que vive assim, se excluindo de tudo, porque acha que o resto é demônio, é treva, esquece. São pessoas, vamos pensar assim, não pense em determinada religião. Pensa assim comigo. Aquela pessoa está vivendo de maneira errada por não ter o conhecimento da verdade. Então essa pessoa ela só está vivendo sem conhecimento da verdade. Ela não está com demônio, ela não está com bicho, não está com... Esquece isso. Isso é coisa que ficam criando aí para lhe fazer errar. Pessoas que ficam dizendo para você que você não pode fazer isso, não pode ir ali, não pode andar assim, não pode andar assado, tá ali aprisionando. Você é o mais aprisionado da história e não sabe. Tá bom? Então fique esperto. Abre o teu olho para pegar visão. Tá bem? Então é isso aí. Então vamos ficar nesse texto. Qual é a outra referência que temos? Daniel. Daniel lá estava na Babilônia, ou junto com outros videntes, encantadores, astrólogos, pessoas que conheciam todas as ciências e etc e tal, como já vimos até ouvindo nesse canal. Porque os reis da época, eles se apropriavam de todo e qualquer pessoa que tinha um conhecimento importante e relevante para lhe auxiliar no governo, para lhe ajudar, como vimos no caso do Daniel e outros que estavam com ele, para lhe dar um norte, uma noção de decisão ampla, né, e assertiva, acertada. Qual era o líder que queria cometer erros, né, ou queria estar desinformado de algum fenômeno, alguma coisa. Então, essa ciência é muitíssimo antiga e a Bíblia a destaca. O que é que eu e outros mais que seguem a Cristo não pode fazer por
andar em contrariedade à palavra de Deus. Não podemos viver consultando pessoas que se dizem ter visão do futuro, pessoas que dizem ter mensagens do além, etc. Porque Deus, ele se aborrece com determinados comportamentos, porque você o invalida, o despreza, certo? E, sobretudo, você está seguindo uma adivinhação, uma coisa que não é certa. Veja que nós já falamos aqui, e eu não quero te contrariar, não fica zangado comigo não se você pensa diferente. Raciocina comigo. Quantas vezes você já abriu a previsão lá e já leu e não bateu nada com o seu dia, e nem bateu depois, e nem antes, e etc. Eu estou falando de personalidade, tá? Eu não estou falando aqui de previsão, estou falando de personalidade. Você nasce em um determinado período, você tem tendência a desenvolver determinada personalidade, como ser, como indivíduo. Então, você já viu várias vezes você olhar lá e não acontecer nada, mas isso aí são previsões, é uma espécie de jogo, é lançar a sorte. Então Deus já lhe fez capaz de conquistar o que você nasceu para conquistar, certo? Então assim, fazer aqui um parêntese com o período do ano para que determinadas frutas você possa plantar e colher. Deus é tão perfeito, tão soberano, que muitas coisas têm o seu período do ano, né? Quem não gosta do período de verão, hein? Praia, período de verão para passeio, para várias atividades. Já o friozão, hein? É complicado, hein? Então, Deus fez tudo certinho, tudo com o seu tempo, com o seu período. E quem nasce em determinado período, determinado dia do mês ou ano, ele vai apresentar característica peculiar de quem nasce naquele período. E se você pesquisar em pessoas à sua volta com uma data ou período parecido, você vai encontrar muita semelhança. Agora, como eu lhe disse, há um conjunto de fatores que influenciam na personalidade de um indivíduo, certo? Eu mencionei 3 aqui, que foram o quê? O meio que você tem inserido a educação e as informações que você absorve, o nome que você tem, o significado dele, por curiosidade, pesquisa aí você em sua casa, e o terceiro, que é o período do ano em que você nasceu, certo? Que hoje nós conhecemos o quê? Como signo, né? Eu sou do signo de A, eu sou do signo de B, e assim vai, certo? Então, Deus tem uma ciência? Tem. O homem desenvolveu. Pode ter inserido informações um pouco equivocadas? Sim. Mas não é por isso que eu vou dizer que é demônio, pô. Hoje o homem para aprender a navegar, o homem entendeu o comportamento do vento. O homem, ele criou até instrumentos. Um dos mais simples dele é a bússola, que por meio do quê? Utilizando-se de elementos semelhantes, né, da influência do sol, do vento e etc., o homem conseguiu estabelecer direções em que o impede de se perder, seja em terra ou no mar. Então, para finalizar aqui esse assunto, tá bom? E para finalizar de fato, eu quero fazer aqui a leitura de um texto, certo? Que está em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, 26 diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. No 6º mês, certo? Agora nós veremos também o seguinte, que está escrito, que quando os 3 reis que foram visitar Jesus chegaram até Herodes, posteriormente Herodes mandou chamar quem? Astrólogos. Porque os 3 homens que chegaram até ele para pesquisar sobre onde nasceu o novo rei dos judeus, eles falaram que deu uma previsão aí de que vai surgir uma estrela, e na localização dessa estrela vai nascer o novo rei dos judeus. E Herodes mandou chamar: vem cá, vocês sabem dessa ciência? Vocês sabem o que é que quer dizer realmente isso? Qual que é a real profecia dessa história aí?
E veja que até Herodes ele dispunha de sábios, pesquisadores. Eu chamo de astrólogos porque é o que nós conhecemos hoje. Quem estuda a ciência dos astros é astrólogo. Então naquela época tinham homens que estudavam os astros, o comportamento celeste, por inúmeros motivos, como esses três reis, como as pessoas conhecem como os três reis magos, porque eles pesquisavam a astrologia também. E eles sabiam dessa previsão de que quando surgisse uma determinada estrela, é porque o rei dos judeus havia de nascer ou nasceu. E assim eles foram para encontrar com o rei. E o que é que tem a ver tudo isso com o texto que foi lido? No sexto mês do calendário judaico, Maria foi avisada de que ela teria um filho, fruto do Espírito Santo, certo? Muitas pessoas, crenças e religiões aí afirmam, creem nessa história, independente da sua crença ou não. O fato é que esse sexto mês compreende ali setembro, agosto, certo? Do calendário judaico. E aí, se você fizer a conta, fizer a continha aí, no nono mês, compreendendo ali abril, maio, Jesus nasceu seguindo a ordem natural dos meses. Jesus nasceu ali entre abril, para ser mais, porque como muitas informações não são precisas, e para que eu não seja censurado por demais aí conhecedores, né, pesquisadores, estudiosos, compreende ali entre março, abril e maio, certo? Então, Jesus tem uma grande possibilidade dele ser o primeiro, como ele afirmou lá em Apocalipse, em muitos textos que é dito, eu sou o primeiro, sou o último, sou o princípio e o fim. Isso significa o que também? Significa que o primeiro, por que o primeiro? Porque ele nasceu no primeiro mês, o mês que representa a Páscoa, a libertação do povo, e isso está muito conectado à declaração do anjo que apareceu aos pastores em Belém. Vejam, se alegrem, hoje na cidade de Belém nasceu o Salvador de vocês. Então Deus, como ele não dá nenhum ele sempre, eu costumo dizer que Deus ele mata dois coelhos com a cajadada só. Nada melhor do que o período de início de ano, ou mesmo o período em que Israel foi libertado do Egito, para Deus trazer aí à vida também um novo Salvador do povo e do mundo, povo de Israel e do mundo. Então vejam que Jesus tem uma grande possibilidade de ser representante do primeiro signo que nós conhecemos hoje como o signo de Áries, né? Então Jesus tem uma grande possibilidade de ter, de carregar esse signo aí por ser o primeiro, nascer no primeiro período do ano. E para quem não sabe, né, houve uma mudança no calendário previsto, isso está previsto lá em Daniel, né? Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Mas para você não ficar me censurando muito aí, eu vou lhe adiantar um trechinho, tá? Durante as mudanças na história, houve um determinado representante da igreja que entendeu, ou concordou, melhor assim dizer, com a mudança no calendário, por uma questão de logística ou festiva, né? Então, assim, em uma época, abril era o primeiro mês, tanto é que abril, né, Áries e etc e tal, sempre na ponta. E depois inseriram aí outros meses à frente, mudaram o calendário e tal, mas vejam que até
por uma lógica bíblica, porque sempre foi desde Moisés, né? Quando o povo começou a contar os dias, o mês de abril era o primeiro mês, entre abril e março, né? Compreendia-se o início de um novo ano. Então é isso, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Fica com nós, né? Tamo junto e assiste os próximos vídeos, porque tem coisa boa para nós aí. Vamos aprender juntos e não deixe de deixar o seu like, o seu comentário para nós ficarmos mais inteirados do que você está achando disso tudo aí. E também, pelo que eu já disse, deixa lá uma sugestão de tema para nós desenvolver aí um trabalho legal com todos vocês, tá bom? Até mais, tchau!